Bom, então eu vou falar agora sobre o processo ETL. Bom, e o que é ETL? ETL é um tipo de interação com os dados, é um processo de extração, mais ou menos, de dados, que ele é feito em três etapas, que seria a extração, a transformação e o carregamento. E normalmente ele é usado para combinar vários tipos de dados de diversas fontes. E frequentemente ele é usado para fazer ah, um data warehouse, que seria um armazém dos dados da empresa, basicamente. E como que ele funciona? Na primeira parte é a parte de extração, que é onde é coletado esses dados de diferentes fontes e ele é armazenado na staging area. E aí, dependendo da fonte, vão ser vários tipos de dados, basicamente. E aí depois ele passa para a etapa de transformação. E na etapa de transformação é onde ele passa por diversas regras de filtragem, que é onde vão ser selecionados os dados que vão ser passados para o carregamento. E, bom, basicamente, dependendo do tipo do dado, dependendo da fonte que foi capturado esses dados, ele vai precisar de diversas filtragens para daí sim selecionar os dados que vão ser carregados para Data Warehouse. E aí, na outra parte, na última etapa, é a parte de carregamento, que é a parte onde ele vai pegar esses dados que foram transformados e vai passar para Data Warehouse. E aí é a etapa final, basicamente, que é onde que ele entrega os dados para o destino final. E dependendo da necessidade da empresa, esse processo ele é feito, pode ser feito mensalmente, semanalmente, até mesmo diariamente. Depende muito da necessidade da empresa, que necessidade que a empresa necessita de ficar atualizando esses dados, né? Bom, então basicamente qual que é a finalidade do sistema ETL? Basicamente, os sistemas ETL são utilizados para mover ou transformar dados de diversas fontes e carregados para um destino, para um armazém, ou pode ser mesmo para outro destino. Mas basicamente o ETL ele é utilizado para extrair e transportar esses dados com uma filtragem ali. E além disso, um bom processo de ETL deve ter uma estabilidade para acompanhar o crescimento das informações, que daí vai passar por manutenções e atualização desses dados. Então, um armazém de dados, um data warehouse, né, ele é construído a partir de um processo de ETL bem estruturado, que é capaz de fornecer informações verdadeiras e relevantes para a tomada de decisão da organização. E, bom, aqui tem alguns exemplos de como utilizar, e para que utilizar o ETL, né? Então você pode utilizar o ETL no processo de migração de sistemas arcaicos para outros mais modernos, que é quando a empresa atualiza o seu equipamento, né? E aí você precisa pegar os seus dados dos equipamentos antigos e passar para os equipamentos novos. Então tu pode utilizar o ETL nesse processo. Pode utilizar também o ETL para consolidar dados de fusões de empresas, quando você se junta com a empresa, enfim, uma, duas empresas menores se juntam para montar uma maior, enfim, no processo de junção de empresas, você pode utilizar o ETL para filtrar quais vão ser esses dados relevantes para a futura empresa. Você pode utilizar o ETL para coletar e unir dados de parceiros ou fornecedores externos, que é quando você vai pegar os dados de um cliente ou de um fornecedor, e aí você extrai esses dados, filtra eles e você pode armazenar eles para. Você usa esse processo justamente para você pegar quais vão ser os dados relevantes para a sua empresa, né? E você pode utilizar o processo de ETL para integração de dados de múltiplos sistemas e o que é frequentemente utilizado o ETL, que seria a construção de um data warehouse, né? Ou um armazém de dados. E o que é esse warehouse, né?
Bom, traduzindo literalmente, como eu fiz aqui, já, o Data Warehouse é o armazém de dados. O armazém de dados seria o destino final desses dados que são extraídos. Então, depois que os dados são extraídos, são transformados, aí eles são carregados para o warehouse, que é onde fica os dados relevantes da empresa, que são o armazém, são aqui, aquelas prateleiras de HD, é onde fica a maioria dos dados da empresa, né? E tem também um outro conceito que seria a Stand Area. A Stand Area, um, ela é um ambiente temporário para esses dados. Como a gente pode ver aqui na imagem, ah, depois da extração, esses dados eles são armazenados na Stand Area. Aqui na Stand Area, esses dados eles ainda não foram filtrados, eles só foram coletados pela empresa. E aí, aqui dentro da Stand Area está todo o dado bruto, basicamente. E aí, depois que ele vai sofrer a transformação, e aí que ele vem para o carregamento, que aí depois do carregamento que ele vem para Data Warehouse. E tem um outro conceito também, que é o conceito de Data Mart. O Data Mart é uma estrutura padrão, assim como o Data Warehouse. Na verdade, ele acompanha, às vezes, o Data Warehouse. E ele é um ambiente que funciona basicamente como um sub-armazém de dados, mais ou menos. É como se, bom, explicando melhor como que funciona isso. É como se os dados eles são todos armazenados, os dados relevantes, todos os dados, eles são todos armazenados na Data Warehouse, né? Então, todos os dados relevantes que foram coletados e filtrados, eles vão ser carregados aqui para a Data Warehouse. E aí, aqui dentro da Data Warehouse, é, toda a empresa ela tem acesso a esses dados. Então, aqui na Data Warehouse, ele é para toda a empresa. E a Data Mart seria para um tipo específico, seria para um setor, para uma parte específica da empresa. É como se fosse um subconjunto, um subarmazém ali, onde esses dados só tem os dados relevantes para um setor específico ou para um cliente específico. Aqui na Data Mart é onde está mais divididos esses dados. Bom, então basicamente é isso que eu tenho para falar sobre ETL, sobre ciência de dados. Espero que tenha ficado boa a apresentação, que tenha gostado. E é isso, muito obrigado pela atenção.